generosa daquele temperinho que eu mostrei pra vocês. Esse temperinho, ele é feito de alho, cebola, cheiro verde, sal e um pouquinho de azeite. Agora eu vou colocar todos os outros temperinhos. Então, o cheiro verde, que na verdade aqui tem salsinha bem picadinha, pimenta do reino, o sal, a cebola e o alho em pó também. Aí vocês podem me perguntar o porquê que eu coloquei a cebola e o alho em pó, se eu já coloquei a cebola e alho picadinhos, né, naquele temperinho caseiro que eu mesma faço. É porque a cebola e o alho em pó, eles vão dar uma liga para nossa mistura. Algumas pessoas utilizam o ovo como liga, outras pessoas colocam farinha de rosca. Eu prefiro não colocar nada. Então eu vou colocar só a cebola em pó e o alho em pó, que já é o suficiente. E agora é só misturar. Mistura bem, bem, bem mesmo. No caso, como aqui eu vou fazer 4 hambúrgueres, eu vou pegar essa massa toda de carne que eu fiz agora e vou separar em 4. Mas aí você vê quantos hambúrgueres você vai fazer de acordo com o peso que você quer para cada hambúrguer. Aqui, como tem meio quilo de carne, cada hambúrguer vai ficar mais ou menos com 130 gramas. Assim, eu não vou pesar, não precisa, né, colocar na balança, mas pelo olhômetro a gente já consegue ter mais ou menos uma noção. Que eu dividi em 2 e agora eu vou dividir em 2 novamente, tá? Ó, então são 4 montantes de carne. O hambúrguer, na hora que você coloca ele na chapa pra fritar, pra grelhar, ou se você coloca ele na churrasqueira, onde você preferir, ele vai dar uma reduzida. Então, por isso que eu tô fazendo cada hambúrguer com 100 e poucas gramas. Porque, aparentemente, ele vai aparecer grande, né, um tamanho grande, mas na hora que colocar na chapa, ele vai dar uma reduzida e vai ficar um tamanho ótimo pro nosso pão. Então, vou separar as 3 bolinhas aqui. E agora vem o segredo. Eu vou mostrar pra vocês em uma e depois eu vou fazer nas outras também. O segredo é você sovar bem esse pão. E como que você faz isso? Não é só amassando, tá? Se a gente só amassar aqui, não vai dar certo. Você tem que aplicar força. Então, o que eu faço é jogar essa bolinha de carne de uma mão pra outra. Dessa forma, com bastante força mesmo. Não precisa ter medo, porque isso vai fazer com que a carne, ela grude, os pedacinhos dela grudem e não fique aquela carne moída na hora de você fazer o seu hambúrguer. Outra dica bacana é que na hora de você pedir para moer a sua carne, eu pedi para moer apenas uma vez essa carne, porque aí a carne ela vai ter uma textura um pouco mais macia. Se você pede para moer a sua carne 2 vezes, as fibras dela vão se desfazer e aí você acaba tendo uma carne um pouco mais solta, o que não é tão interessante pra gente fazer o hambúrguer. Pra você fazer uma carne moída, refogada, é ótimo. É bem bacana pedir pra moer 2 vezes. Mas como a gente vai fazer o hambúrguer e a gente quer que ele fique bem suculento e bem unido, né, que as bolinhas da carne moída fiquem bem unidas, o interessante é pedir para moer uma única vez. Outra curiosidade que eu acho legal de passar para vocês é que eu pedi, nesse caso, a carne que se chama ponta de peito, porque ela é uma carne suculenta, uma carne saborosa e ela tem alguns gruminhos de gordura, se vocês conseguirem reparar. Se você não tiver ponta de peito na sua casa, se você não encontrar no supermercado ou no açougue, você pode comprar uma carne que seja um pouco mais magra, como por exemplo o patinho, e você pode pedir para moer junto um pedacinho de bacon ou um pedacinho de costela, uma carne que tenha um pouco mais de gordura, que vai agregar um pouco mais de maciez para o seu hambúrguer e um pouquinho mais de suculência mesmo. Se vocês repararem, a carne ela tá bem unida, diferentemente dessa outra bolinha que a gente separou. Olha a diferença de uma para outra, ó. Uma tá bem em grumos e a outra tá bem unida. Bem uniforme a textura dela, tá vendo? A diferença de uma pra outra. Eu vou continuar sovando bem. Vou fazer uma bolinha. Aí a bolinha a gente pode amassar, né? Vai moldando com a mão
até fazer uma bolinha. Eu gosto de colocar, gente, bastante salsinha mesmo no hambúrguer, porque eu acho que ele dá todo o toque especial. Primeiro a gente come com os olhos, né? E eu acho que a salsinha deixa perfeito. Ó, primeiro eu fiz uma bolinha meio ovalada. E aí eu moldo o hambúrguer de uma única forma. Eu pressiono ele em cima. Então você vai pressionar até ele ficar um pouco maior do que o formato que você deseja. Então a gente vai pressionar. Como ele vai engruvinhar, né? Ele vai recolher. Então a gente faz um pouquinho maior do que a gente deseja. E eu pego o meu dedão e faço um aperto maior no centro. Isso vai ajudar com que a água que se junte do sangue da carne não faça com que o hambúrguer recue tanto. Então ele vai recuar um pouquinho, mas quando você faz esse furinho aqui no meio, na verdade não passa de um lado pro outro, você só pressiona, você faz com que seu hambúrguer não recue tanto. Agora eu vou colocar num prato e vou colocar direto na geladeira, enquanto eu faço os outros. E vou deixando todos na geladeira pra ficarem bem firminhos, tá? Você deixa os seus hambúrgueres prontos na geladeira, para eles darem uma firmadinha, eu prefiro colocar eles gelados na frigideira do que colocar ele quente, ele desmanchar. A gente vai picar os tomatinhos e vamos picar o queijo. Eu gosto de colocar o queijo frio no lanche, o queijo gorgonzola no caso, né? Quando eu uso mussarela, eu gosto de deixar a mussarela quente. Então eu vou fazer o hambúrguer de um lado e quando eu virar ele, eu coloco a fatia de mussarela. Mas nesse caso, como a gente vai estar fazendo de tomate cereja com gorgonzola, eu gosto de colocar o gorgonzola frio. Eu acho que ele fica bem mais saboroso, você sente muito mais o gostinho do queijo, tá? Mas isso é super opcional. Se você quiser colocar o gorgonzola quente, você pode pôr. Se você quiser colocar o gorgonzola frio, você pode pôr também. Então eu vou picar aqui os tomatinhos no meio. Só abrir mesmo, não tiro semente nem nada. Só pico o tomatinho no meio e a gente vai usar ele na hora de montar o nosso lanche. Já o gorgonzola eu gosto de fatiar em fatias mais grossinhas e inteiras assim, porque aí vai uma fatia por lanche, mais ou menos, né? Ó. Fica assim, às vezes dá uma quebradinha, mas nada demais. E aí eu já coloco naquele pratinho que eu separei. Eu vou fatiar 4 fatias, porque são 4 lanchinhos, mas depois se precisar de mais, aí a gente pega e por aí vai. Vou fatiar a princípio 4 e conforme a necessidade a gente coloca mais. Mas ó, já dá quase todo o queijo. Aí fica opcional, gente, vocês podem colocar o queijo que vocês quiserem, se vocês gostarem de mussarela, parmesão, emmental, gruyère, vocês decidem o tanto de queijo que colocam. Ó, eu separei assim, até mesmo pra na hora de servir ficar mais bonitinho. E vou colocar os tomatinhos cerejas aqui. E aí na hora de montar, eu gosto assim, que cada um monta o seu lanche. Então fica assim, ó, a apresentação dele, fica bem bonitinha. Vou deixar isso aqui na geladeira, enquanto a gente vai cortar o pão e vamos fazer o hambúrguer. Peguei uma assadeira ali e vou só fatiar o pão no meio. Eu não vou passar nada no pão, porque como ele é francês, ele é um pouquinho mais chatinho da gente passar uma manteiga e da manteiga pegar, porque ó, faz esse fundinho. Mas geralmente quando eu faço com pão de hambúrguer, quando é só aquele pão de hambúrguer bem fofinho que a gente compra no mercado, eu coloco manteiga por toda a assadeira e coloco os pães assim. Como nesse caso esse é um pão um pouquinho mais rústico, que não se adapta muito bem à margarina, a manteiga no caso, eu acho que ele pode encharcar. Como tem essa cavidade aqui no pão, é difícil de você passar manteiga e ela pegar por igual. Então eu vou colocar só o pão quentinho pra ficar quentinho mesmo. Eu vou cortar todos os pães e vou colocar na assadeira e vou deixar no fogo médio só o tempo da gente fazer o hambúrguer, tá?
Não precisa de muito trabalho não, mas eu garanto que fica muito mais gostoso o pão se você fizer ele desse jeito. Muda totalmente a apresentação do hambúrguer. No caso, se você fizer com aquele pão fofinho de hambúrguer mesmo, você pode passar a manteiga na assadeira, como eu falei, colocar o hambúrguer e colocar no forno. Porque ele fica bem dourado embaixo e cria uma casquinha bem crocante. Fica bem delicioso. Mas nesse caso vai ser só isso aqui mesmo. Eu vou colocar todos os pãezinhos e ir pro forno enquanto eu faço os hambúrgueres. Agora é o momento de fritar o hambúrguer. Eu vou colocar, a panela tá bem quente, eu vou colocar banha de porco, tá? Mais ou menos aí uma colherzinha de chá, mais ou menos isso. Vou colocar a banha aqui pra ela esquentar bem, tá? E aí você pode usar a gordura que você desejar. Eu gosto da banha por ela ser bem mais saudável, apesar de que esse lanche, né, é bem gordinho, mas eu gosto de usar a banha pra cozinhar e eu acho que o sabor dela é maravilhoso. E eu gosto de deixar assim, a panela bem quente, pra você não cozinhar a carne, mas sim pra você grelhar ela. Aqui em casa a gente gosta do hambúrguer ao ponto mais, então eu deixo ficar bem seladinho, tá? Mas a frigideira bem quente ou a panela, o que você for utilizar. Ó, deu pra ouvir esse... Então vou deixar aqui, até colocar um pouquinho pro lado. Vou deixar fritar bem essa carne. A hora que você ver que a lateral dela tá ficando esbranquiçada, é o momento da gente virar. Outra dica importante também é não tampar. Eu sei que espirra, faz fumaça, dá cheiro, mas esse é o jeito do seu hambúrguer ficar mais suculento possível. Se você tampa essa panela agora, o hambúrguer vai perder a suculência dele, vai cozinhar a carne, vai criar aquela água em volta, então não é bacana. Dá até pra gente colocar mais um hambúrguer aqui, vou colocar um pouco pro lado. O fogo tá bem alto e vou colocar outro. Então, ó, tem 2 hambúrgueres aqui e vou deixar eles no fogo alto, fritando, sem mexer, sem ficar cutucando, nada. Só deixa ele aqui fazer os trabalhinhos dele e vai ficar uma delícia. Acho que dá pra vocês verem, né? Então, deixa ele aí. Bem quentinho, ele fica bem crocante. Não pode deixar muito também, senão fica muito duro. Vou colocar agora um hambúrguer aqui. Então, a montagem que eu gosto de fazer é essa. Eu coloco o hambúrguer por baixo, porque aí o pão ele vai segurar o suco da carne, caso caia, sem deixar o pão encharcado. Mas se a gente coloca as outras coisas por baixo, o suco da carne vai melecar o lanche, vai ficar aquele lanche meio gosmento, tá? Por cima eu gosto de colocar o queijo gorgonzola, então a fatia fria do queijo gorgonzola. A geleia de pimenta vai por cima do queijo, porque a combinação de queijo com geleia é maravilhosa. Então eu vou passar um pouquinho da geleia por cima do queijo. O tomatinho cereja por cima da geleia, porque ele vai grudar. Então ele fica coladinho, não fica caindo pra fora. E por cima um pouquinho da batata palha. Aí assim, você pode colocar quantos outros toppings vocês quiserem. Podem colocar salada, pode colocar algum outro tipo de molho. E aí a gente fecha com o pão e tá pronto o nosso hambúrguer.